A pergunta é, se Jesus é um Deus verdadeiro, quantos deuses verdadeiros existem na Bíblia? Ah, sim, sim. Então, se Jesus é um Deus verdadeiro. Primeiro eu quero corrigir uma coisa que o senhor falou aqui, que eu não disse. Que o senhor disse que eu falei que Jesus é o Deus verdadeiro. Eu não disse isso. Eu disse que ele é verdadeiro. Porque a sua primeira pergunta foi se ele é falso. Ele é Deus? É. Por quê? Porque a ele foi dado poder e comando. E quem deu a ele foi o pai dele. Deu. Se ele já fosse, ele não precisaria receber. Então ele recebeu. Então ele é Deus verdadeiro? É porque ele não é como Baal, por exemplo, que é um ídolo. Ele é uma pessoa real que foi investido pelo próprio pai dele de poder e autoridade. Então ele é Deus. Agora, ele é o Deus verdadeiro? Não. A sua pergunta foi, quantos deuses verdadeiros tem? Vários. E eu vou explicar o porquê vários. E a pergunta que eu fiz para o senhor vai deixar claro quem é o Deus verdadeiro. Então, quantos deuses verdadeiros existem? Vários. Vou dar exemplo. Jesus é uma pessoa real? É. Tem poder e comando? Tem. Então, a ele se aplica o termo Elohim ou El e Theos? Sim. Então, ele é Deus verdadeiro. Os anjos. Salmos 8:5 diz que eles são Elohim. Eles têm poder e comando? Tem. Por quê? Porque receberam. Então a pergunta que o senhor fez é, quantos deuses verdadeiros há? Vários. Quantos desses vários são o Deus verdadeiro? O único Deus verdadeiro? Só um. E a pergunta que eu lhe fiz é para provar que só existe um, que é o único. E aí é que está o ponto. Eu gostaria de deixar claro aqui que na minha pergunta da exegese de João, de 17, do 1 ao 3, eu gostaria que o senhor desse mais atenção em monon aleitinon theon. É a palavra de Jesus. Não é minha, não é do pastor Elias, não é sua. É de Jesus. Por que que ele disse? E a vida eterna é esta, que conheçam a ti, como o único Deus verdadeiro. Esse único Deus verdadeiro em grego é monon aleitinon theon. É esse o ponto que eu quero que o senhor explique. Por que que Jesus disse que o pai dele devia ser conhecido como monon aleitinon theon? E também o versículo 1 e 2. Ficou alguma dúvida para responder ao seu questionamento? Então vamos lá. Primeira questão. A partir desse momento, o senhor é politeísta. Porque o politeísmo é a desinência técnica para quem acredita na existência de vários deuses. Então, se o senhor acabou de dizer que quantos deuses verdadeiros existem, a sua resposta foi vários. Então, a partir desse momento, o senhor é politeísta. O politeísmo, Marcelo, não significa que a pessoa adora vários deuses, mas ela apenas crê que eles existem. Então, quem admite a possibilidade que existam vários deuses, inúmeros deuses, na sua fala aí, vários, essa pessoa é politeísta. Então, não sei se você já tinha se definido assim, mas quem crê que existem vários deuses termina politeísta, né? É o politeísmo clássico. Agora vamos lá. Sobre Jesus, você fez uma confusão, você falou do 1 ao 3, depois você falou 17, do 1 ao 3, eu estou em dúvida qual dos dois textos você quer. Posso falar? Pode, claro. Eu queria que o senhor fizesse uma exegese de João 17, do 1 ao 3, com ênfase no 3. Então, vamos lá. Tendo Jesus falado dessas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica a teu filho, para que o filho te glorifique a ti, assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que lhe conceda a vida eterna a todos que deste. A vida eterna é essa, que te conheçam a ti, como o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu não vejo problema nenhum aqui, que tanto o Pai, o único Deus verdadeiro, e Jesus Cristo como quem enviaste, sendo os dois que precisam ser conhecidos. É muito claro aqui no texto. É só ler aí desde o início do texto, capítulo 17, versículo de número 1. Agora, lá no versículo de número... Bom, eu vou ficar aqui no versículo de 1 ao 3, que você pediu, para não sairmos muito aí do tema, né? Agora, voltando à pergunta que você falou, que eu deixei, e que você disse que
existem vários deuses verdadeiros, você até está chamando anjos de deuses verdadeiros, e outras, eu não lembro se você falou anjos e mais alguém. Colocando eles todos na classificação divina, né? O que define um Deus? Deus é que não tem princípio, não tem fim. Qualquer dicionário, né? O que é um Deus, né? Deus é aquele que é poderoso e tudo mais. Como no politeísmo admite a crença em vários deuses, tem duas saídas. Ou diante do fato de Jesus ser apresentado como Deus. Ou Jesus é Deus verdadeiro em unidade com o Pai, que essa é a saída da igreja. A igreja sempre acreditou assim, sempre defendeu assim. Eu sei que é um mistério falar da divindade de Deus, da divindade de qualquer das pessoas. Ou a pessoa termina como politeísta. Tem outra saída fora essas duas, Marcelo? É você. Posso fazer minha réplica? Bom, então vamos lá. Eu disse que a definição de Deus é Deus não tem princípio nem fim. Eu não conheço essa definição em dicionário nenhum. Só foi uma definição que o senhor fez. Nenhum dicionário vai definir que Deus não tem princípio nem fim. Então o senhor falou uma coisa que disse que é uma definição dicionarista, mas não é. Então vamos lá. Versículo 1. Depois de assim falar, estou lendo Bíblia, tradução brasileira da Sociedade Bíblica do Brasil. Ou melhor, vou usar da Sociedade Bíblica Trinitariana, corrigida fiel 2007. Jesus falou, assim levantou os olhos ao céu e disse, 17:1 ao 3. Pai, é chegada a hora, glorifica teu filho para que teu filho também te glorifique. Assim como lhe deste poder, e aqui está errado, porque a palavra aqui não é dinamis, é exousia, e aí depois ficam dizendo que a tradução do Novo Mundo muda, que as testemunhas de Jeová muda, está errado. Bíblia da Sociedade Bíblica Trinitariana do Brasil, que é exousia, e quando o senhor leu correto, deste autoridade. Para que dê vida eterna a todos quanto lhe deste. Então Jesus está admitindo que ele pode dar vida eterna. E é ele quem vai dar vida eterna. Mas ele vai dar vida eterna por quê? Porque ele reconhece que o Pai deu autoridade para ele. Por isso ele pode dar vida eterna a todos quanto lhe deste. Quando que Jesus vai dar vida eterna? Foi quando ele estava na terra? Não, porque senão todos nós já teríamos vida eterna. E nós não temos, nós morremos. Então Jesus vai dar vida eterna quando? No futuro. Quando, depois do Armagedon, ele vai dar vida eterna a muitos. Por isso ele será o Pai eterno. Ele substitui Adão no papel de dar vida eterna que Adão deveria dar e não deu. Mas o versículo 3, que eu pedi para o senhor se deter nele no monon ali que não tem um, que o senhor não fez, diz assim, e a vida eterna é esta. Agora ele vai dizer o que é a vida eterna. Que te conheçam a ti quem? A Trindade? Porque o senhor disse que eu sou politeísta porque eu acredito em vários deuses. Bom, eu acredito que o trinitário se enquadra mais no politeísmo. Porque eles dizem que acreditam no Deus Pai. A Bíblia não fala Deus Pai. Deus o Pai. Deus Filho, Deus Espírito Santo e Deus Trindade. Iguais. Eu acredito que Jesus é Deus porque ele tem poder e autoridade. Mas não igual ao Pai. Então eu não adoro dois deuses. E politeísmo não basta crer que existem vários. Porque eu deixei claro, são deuses porque têm poder e autoridade. E o senhor não pode negar isso, eu não posso negar isso, e eles têm poder e autoridade. Aí a pergunta que já me fizeram, se o Pai é o único Deus verdadeiro, Jesus é um Deus falso? Não. O ponto está na palavra monon. A palavra monon ela pode ser traduzida como único, sozinho, sem ajuda, sem companhia. Então Jesus diz que as pessoas devem conhecer o Pai dele como aquele que é Deus verdadeiro, sozinho, sem ajuda, sem companhia. Jesus é Deus verdadeiro? É. Mas ele é sozinho? Não, ele precisa do Pai. Por isso o Pai deu autoridade para ele. Ele só é o que é porque o Pai